Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, por Derek Prince. Capítulo 4. Significado espiritual do batismo cristão. Neste capítulo, completaremos a nossa análise do batismo cristão, descobrindo, pelo ensino do Novo Testamento, qual o significado espiritual desta ordenança, como opera a graça de Deus. O texto-chave que desvenda esta verdade encontra-se em Romanos 6, 1-7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. No capítulo anterior, Paulo enfatizara a abundância da graça de Deus para com as profundezas do pecado do homem, resumida em Romanos 5:20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto leva-nos naturalmente à questão que Paulo levanta em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por outras palavras, Paulo imagina alguém a dizer: se a graça de Deus é proporcional ao pecado do homem, superabundando onde o pecado abunda, então podemos continuar deliberadamente a pecar, para que a graça de Deus possa abundar ainda mais em nós. Será dessa maneira que nos aproveitamos da graça de Deus para com os pecadores? A resposta de Paulo a essa sugestão tão perigosa é que ela se baseia numa total falta de compreensão do modo como opera a graça de Deus. Para que um pecador usufrua da graça de Deus, tem de haver uma transação definida e pessoal, pela fé, entre o pecador e Deus. A natureza dessa transação é tal que produz uma transformação total na personalidade do próprio pecador. Há dois lados opostos, mas mutuamente complementares, nesta transformação produzida pela graça de Deus na personalidade do pecador. Primeiro, há uma morte para o pecado e para a velha vida. Depois há uma nova vida, uma vida vivida para Deus e para a justiça. À luz deste fato, sobre o modo como a graça de Deus opera no pecador e os resultados produzidos, somos confrontados com duas possibilidades alternativas que mutuamente se excluem. Se usufruímos da graça de Deus, então, como consequência necessária, estamos mortos para o pecado. Por outro lado, se não estamos mortos para o pecado, então não usufruímos da graça de Deus. É, portanto, ilógico e impossível falar de gozar a graça de Deus e, ao mesmo tempo, viver em pecado. Estas duas coisas nunca podem andar de mãos dadas. Paulo realça esta verdade em Romanos 6:2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que quer dizer essa expressão mortos para o pecado? Como exemplo, imaginemos o caso de um homem que tenha sido um grande pecador. Suponhamos que habitualmente era bruto e rude para com a esposa e os filhos, que os tinha proibido de mencionar o nome de Deus ou a religião em casa, que costumava usar uma linguagem obscena e blasfema, que era escravo do álcool e do tabaco. Suponhamos agora que este homem morre de repente de ataque cardíaco, quando estava sentado numa cadeira em casa.
Ao seu lado na mesa está um cigarro aceso no cinzeiro e um copo de uísque. Nem o cigarro nem o uísque produzem agora qualquer reação no homem. Nele não há qualquer desejo interior, nenhum movimento exterior do braço em direção a essas coisas. Por quê? A razão é simples. O homem está morto. Morto para o álcool e morto para o tabaco. Morto para o pecado. Um pouco mais tarde, a mulher e os filhos chegam do culto de domingo à tarde a cantar os novos coros que acabaram de aprender. Não há nenhuma reação do homem, nem ira, nem violência, nenhuma palavra blasfema. Por quê? A razão é simples. O homem está morto. Morto para a ira e morto para a blasfêmia. Numa frase sucinta, o homem está morto para o pecado. O pecado já não exerce atração sobre ele. O pecado já não produz qualquer reação nele. O pecado já não tem poder sobre ele. É este o quadro que o Novo Testamento apresenta do homem que pela fé se entregou à graça que Deus tem para com o pecador. Através da operação dessa graça, esse homem morreu para o pecado. O pecado já não o atrai. O pecado já não provoca qualquer reação. O pecado já não tem poder sobre ele. Em vez disso, ele está vivo para Deus e para a justiça. Crucificados e ressuscitados com Cristo. Esse fato de o verdadeiro crente cristão estar através da graça de Deus morto para o pecado é afirmado repetido e enfaticamente através de todo o Novo Testamento. Por exemplo, dos versículos já citados de Romanos 6:7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O significado é claro. Para cada pessoa que aceitou a morte expiatória de Cristo em seu favor, o homem velho, a velha natureza corrupta e pecadora, está crucificado, o corpo do pecado já desapareceu. Através da morte, essa pessoa ficou liberta ou justificada do pecado. Já não precisa ser escrava dele. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 11, 12 e 14, Paulo repete esse ensino, com renovada ênfase. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Uma vez mais, o significado é claro. Como cristãos, temos de nos reconhecer como mortos para o pecado, através da graça de Deus em Jesus Cristo. Como resultado, não há razão para o pecado continuar a exercer qualquer controle ou domínio sobre nós. Mais adiante, em Romanos 8:10, Paulo mais uma vez declara a mesma verdade da forma mais clara e enfática possível. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. As palavras que Paulo usa, se Cristo está em vós, indicam que essa verdade se aplica a todos os verdadeiros crentes cristãos em cujo coração Cristo habita pela fé. Essa consequência dupla de Cristo habitar no crente é, em primeiro lugar, uma morte da velha natureza carnal, o corpo, isto é, o corpo do pecado, está morto. Segundo, uma nova vida para a justiça pela operação do Espírito de Deus. O Espírito vive por causa da justiça. O apóstolo Pedro apresenta a mesma verdade com igual clareza em Pedro 2:24, falando do propósito da morte de Cristo na cruz, diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tal como Paulo, Pedro apresenta os dois aspectos complementares da transformação que ocorre no crente que aceita a morte expiatória de Cristo em seu favor. Primeiro, uma morte para os pecados. Segundo, a um viver para a justiça. De fato, Pedro declara que este é o propósito supremo da morte de Cristo na cruz. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. A condição de morrer para os pecados e viver para a justiça é algo que ultrapassa o simples perdão dos pecados passados. De fato, introduz o verdadeiro crente num domínio espiritual completamente diferente. A maioria dos cristãos, professos em quase todas as denominações, acredita que os pecados podem ser perdoados. De fato, esta é provavelmente a principal razão de frequentarem a igreja, com o propósito de confessarem e obterem o perdão dos pecados que cometeram. No entanto, não têm ideia nem expectativa de experimentarem qualquer transformação interior da sua própria natureza. Como resultado, tendo experimentado algum tipo de confissão dos pecados, deixam a igreja sem terem sido transformados e continuam a cometer o mesmo tipo de pecado que foram confessar. Em devido tempo, regressam de novo à igreja
confessando os mesmos pecados. Esta é uma religião feita pelo homem, ao nível humano, para a qual algumas das formas exteriores de cristianismo parecem ter sido talhadas. Tem pouco ou nada em comum com a salvação que Deus oferece ao verdadeiro crente através da fé na expiação de Cristo. O propósito central de Deus na expiação de Cristo não consiste apenas no fato de o homem receber perdão dos seus atos pecaminosos, mas que, ao contrário disso, tendo tido seu passado perdoado, pudesse entrar num novo domínio de experiências espirituais. Daí que deve estar morto para os pecados, mais vivo para Deus e para a justiça. Já não deve ser mais escravo do pecado. O pecado já não deve exercer qualquer domínio sobre ele. Isto tornou-se possível porque Cristo, na sua expiação, não apenas levou sobre si a culpa dos nossos atos pecaminosos, como também pagou todo o castigo desses atos. Além disso, Cristo identificou-se com a nossa natureza corrupta, caída, pecadora. E quando morreu na cruz, segundo as afirmações claras da Escritura, essa nossa velha natureza, o nosso velho homem, o corpo do pecado, morreu nele e com ele. Para que o crente possa desfrutar do propósito pleno da expiação de Cristo, há duas simples condições, mas essenciais, que deve cumprir. Essas duas condições são reveladas por Paulo na sua ordem lógica em Romanos 6,6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso velho homem, ao ser crucificado com ele, foi um acontecimento definido, histórico, que ocorreu num dado momento do passado. Em Romanos 6,11, Paulo declara: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui a palavra introdutória, assim também, indica a correspondência entre a experiência de Cristo e a experiência do crente. O seu significado é tal como Cristo morreu. Reconhecei-vos também mortos com ele. Mais sucintamente, a morte de Cristo foi a vossa morte. Eis então as duas condições para entrar nessa experiência de estar morto para o pecado e de viver para a justiça e para Deus. Primeiro, conhecer. Segundo, considerar. Primeiro, temos de conhecer o que a palavra de Deus ensina sobre o propósito central da morte de Cristo. Segundo, temos de considerar a palavra de Deus como sendo verdade no nosso caso particular. Temos de aplicar essa verdade da palavra de Deus pela fé, a nossa própria condição. A experiência só será nossa quando e apenas então conhecermos e considerarmos como verdade o que a palavra de Deus ensina sobre o propósito da expiação de Cristo. Relativamente a este propósito central da expiação de Cristo, para que mortos para os pecados possamos viver para a justiça, podemos fazer duas afirmações que dificilmente serão contestadas. Primeiro, não há conhecimento de uma importância prática maior do que esta, contida em toda a revelação do Novo Testamento. Segundo, não há verdade sobre a qual prevalece a maior ignorância, indiferença ou incredulidade entre os cristãos professos da atualidade. A raiz de toda essa condição deplorável jaz na palavra ignorância. Com boa razão, podemos aplicar essa situação às palavras do Senhor em Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A exigência fundamental apresentada por Paulo para entrarmos no propósito central da expiação de Cristo é sabendo isto. Se o povo de Deus não conhece esta verdade, então não pode crer nela. Se não acredita nela, não a pode experimentar. Portanto, a primeira grande necessidade a apresentar esta verdade à igreja e mantê-la continuamente diante da igreja da forma mais clara e mais enfática. Primeiro o sepultamento, depois a ressurreição. Nessa altura, alguém poderá perguntar qual é a relação entre essa verdade central da expiação de Cristo e a ordenança do batismo cristão. A resposta a essa pergunta é muito simples e prática. No domínio natural, após a morte, segue-se o sepultamento. A mesma ordem aplica-se ao domínio espiritual. Primeiro morte, depois sepultamento, através da fé da expiação de Cristo. Consideramo-nos, segundo a palavra de Deus, mortos com ele. Reconhecemos que o nosso velho homem, o corpo do pecado, está morto. A partir daqui, o ato seguinte indicado pela palavra de Deus é o sepultamento desse velho homem do cadáver do pecado. A ordenança pela qual realizamos esse sepultamento é o batismo cristão. Em cada culto de batismo cristão, realizado segundo o padrão do Novo Testamento, há dois estágios sucessivos. Primeiro, um sepultamento, segundo a ressurreição. Estes dois estágios do batismo correspondem exata e perfeitamente aos dois estágios da transformação interior do crente.
que aceita a expiação de Cristo em seu favor. Primeiro, a morte para o pecado. Segundo, a nova vida para a justiça e para Deus. O batismo cristão nas águas é primeiro o sepultamento num túmulo de água e segundo, uma ressurreição desse túmulo para uma nova vida, vivida para Deus e para a sua justiça. O sepultamento é a expressão exterior da morte para o pecado, a morte do velho homem. A ressurreição é a expressão exterior da nova vida para a justiça e para Deus. O Novo Testamento explicitamente declara que este é o verdadeiro propósito e significado do batismo cristão. Em Romanos 6, 3-4, lemos: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Igualmente em Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em ambas essas passagens, os dois estágios sucessivos do batismo estão claramente apresentados. Primeiro, somos sepultados com Cristo pelo batismo, literalmente imersão, na sua morte. Segundo, somos ressuscitados com ele em novidade de vida. Para além desta verdade básica de sepultamento e ressurreição, há nesses versículos 3 fatos importantes sobre o batismo. Primeiro, pelo verdadeiro batismo cristão, somos batizados no próprio Cristo, não numa igreja, numa seita ou numa denominação. De acordo com isto, Paulo diz em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui não há lugar para nada menos nem menor do que Cristo. Cristo na sua morte expiatória e Cristo na sua ressurreição triunfante. Segundo, o efeito do batismo depende da fé pessoal de quem está a ser batizado. É através da fé na operação de Deus, mais simplesmente ainda, através da fé no que Deus faz. Sem essa fé, a mera cerimônia não tem qualquer efeito ou valor. Terceiro, o crente que é erguido do sepulcro líquido do batismo para andar em novidade de vida, não faz no seu próprio poder, mas no poder da glória de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus no sepulcro. Em Romanos 1,4, Paulo revela que o poder que ergueu Jesus do sepulcro foi o Espírito de Santidade, ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus. Assim, o crente que passa pelas águas do batismo já se comprometeu a viver uma nova vida para Deus e para a justiça que deve ser vivida em total dependência do poder do Espírito Santo. Isto concorda com o que Paulo diz na segunda parte de Romanos 8,10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Só o Espírito de Deus pode dar ao crente batizado o poder de que ele necessita para esta vida de justiça. É um princípio geral da psicologia educacional que as crianças se recordam de aproximadamente 40% do que ouvem, 60% do que escutam e veem, 80% do que ouvem, veem e fazem. Ao estabelecer a ordenança do batismo cristão na igreja, Deus aplicou este princípio de psicologia ao ensino do grande alvo central da expiação de Cristo, para que, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. Segundo o padrão do Novo Testamento, sempre que são acrescentados novos crentes à igreja, eles mesmos, através da ordenança do batismo, representam a sua identificação pela fé com Cristo. Primeiro, na sua morte e sepultamento para o pecado. Segundo, na sua ressurreição para a novidade de vida. Desta maneira, a ordenança do batismo serve continuamente para levar e manter toda a igreja perante o grande propósito central da expiação de Cristo. Note-se que esta verdade vital relativa à expiação de Cristo nunca pode ser plenamente restaurada na igreja cristã, enquanto o verdadeiro método e significado do batismo cristão não forem primeiro restaurados. O batismo cristão tem de se tornar de novo para cada crente individualmente e para toda a igreja em geral uma representação desta dupla verdade: morte e sepultamento para o pecado, ressurreição e vida para a justiça e para Deus. Para completar este estudo, falta mencionar sucintamente que o verdadeiro batismo cristão não produz no íntimo do crente esta condição de morte para o pecado. Em vez disso, é o selo exterior de que o crente, pela fé, já entrou nesta condição. Nos versículos já citados de Romanos 6, Paulo diz claramente que primeiro morremos com Cristo para o pecado e que depois disso somos batizados na morte de Cristo. A este respeito,
O batismo cristão é paralelo ao batismo de João. No batismo de João, a pessoa que se queria batizar tinha primeiro de se arrepender dos pecados e depois disso ser batizada para o arrependimento. No batismo cristão, o crente pela fé está primeiro morto com Cristo para o pecado e depois disso é batizado na morte de Cristo. Em cada caso, o ato exterior do batismo em si mesmo não produz a condição espiritual interior. Em vez disso, é o selo e a afirmação de que esta condição interior já se produziu pela fé no coração da pessoa que é batizada. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esse ensino, que esse ensino, Senhor, possa arrancar as fortalezas das mentes das pessoas colocadas por Satanás e que elas possam ver a luz do Evangelho do Senhor resplandecer não somente na sua vida, mas no seu coração, na sua mente, no seu corpo todo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Assim como um servo masculina pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração, ó Deus da minha vida, direi a Deus minha rocha, porque te esqueceste de mim. Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Estás abatida, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. Meu Deus, abatida minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é